O Trilhas da Democracia dá continuidade à série especial de 5 programas sobre os 60 anos do golpe de Estado de 1964, recebendo o antropólogo Anacleto Julião, filho do líder das ligas camponesas criadas a partir do Engenho Galileia, no município de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, e também da líder do movimento revolucionário Tiradentes, Alexina Crespo. Anacleto, que teve uma experiência de exílio durante mais de 15 anos em Cuba, Chile e Suécia. Anacleto, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um prazer muito grande recebê-lo depois daquela tentativa frustrada de 10 de dezembro do ano passado, quando a gente fez uma discussão com o Amparo e com o Cajá sobre a necessidade de recriação da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos. Seja muito bem-vindo, Anacleto. Eu é que agradeço e fico muito feliz na companhia de Amparo, de Cajá e de você, professor. É uma pequeníssima contribuição que eu gostaria de dar a essa ideia fabulosa de nós revermos o nosso passado, o golpe militar de 64, e continuar torcendo, exigindo a instalação da Comissão da Verdade e de reparações. Nos acompanham nessa conversa com Anacleto Julião, Amparo Araújo, ex-militante da Ação Libertadora Nacional e fundadora do movimento Tortura Nunca Mais. Amparo, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la de novo para participar dessa conversa com Anacleto. Boa tarde a todos. Anacleto, muito prazer em lhe rever. O Cajá e o professor Marco, é uma honra estar aqui. Vamos rememorar, manter viva essa nossa memória para que as gerações futuras possam, enfim, usufruir de um mundo mais justo e igualitário. E, completando essa mesa quadrada, Edivaldo Cajá, ex-preso político, coordenador da Comissão Memória, Verdade, Justiça e Restauração de Pernambuco, do Comitê Central do Partido Comunista Revolucionário. Seja muito bem-vindo, Cajá. Obrigado, Marco, Amparo e Anacleto, que são companheiros, da coordenação do nosso Comitê Memória, Verdade, Justiça, Reparação e Democracia em Pernambuco. Estamos aqui às suas ordens, companheiro Marco Mondaini, não só cuidando da memória, mas cuidando do presente para assegurar um futuro de democracia para o nosso povo. Anacleto, como eu dizia, no dia 10 de dezembro do ano passado, estava programada a tua participação e, por conta de problemas técnicos, você não tomou parte daquele programa que contou exatamente com a presença de Amparo e Cajá. Mas hoje, felizmente, você está conosco e eu não poderia deixar de iniciar essa entrevista pedindo a você que avaliasse a fala do presidente Lula na recente entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, na qual o presidente afirmou, abro aspas, que o golpe de 64 faz parte da história e que ele não ficará remoendo para sempre essa parte da história do Brasil, pois ele precisa, mais uma vez, entre aspas, tocar esse país para frente. Anacleto, por favor, como é para você que viveu, como eu disse, mais de 15 anos da condenação eterna que é o exílio político? Essa frase é uma frase tua, né?
como é para você que viveu uma boa parte da tua adolescência, infância, adolescência e juventude nessa condenação eterna que é o exílio político, escutando essas palavras do presidente que nós todos ajudamos, todos e todas ajudamos a eleger em 2022. Por favor, Anacleto. Olha, eu acho que a fala do presidente Lula foi de uma infelicidade muito grande, chegando a ser burlesca, chegando a ser desrespeitosa, chegando a ser uma injustiça contra todos aqueles que lutaram pela redemocratização do país. Muitos e muitos morreram, foram torturados, corpos desaparecidos. Eu acho que ele estava num momento de, não sei, de alguma coisa errada deu na cabeça de Lula. E não é a primeira vez que isso acontece. Durante os últimos meses, Lula tem falado de improviso e tem sido incoerente com relação à luta de todos os nossos companheiros, dos nossos familiares, de presos, torturados, mortos, assassinados pela ditadura e exilados. Lamento muito mesmo. E eu espero que a retratação seja feita na prática. Nós não queremos desculpas do presidente. Nós não queremos isso. Nós queremos que ele atue coerentemente, reinstalando a Comissão da Justiça, da Verdade. Essa é, na prática, o que ele deve ter o dever cívico, o dever patriótico de fazer. Essa é a minha opinião, bem concretamente. Anacleto, não seriam poucos os assuntos que nós poderíamos tratar nessa entrevista, mas a nossa opção foi, dentro dessa série especial de 5 programas, focar na tua experiência, nas tuas memórias de exilado político em 3 países. Em Cuba, inicialmente, depois Chile e, por fim, Suécia. Você tinha 12 anos quando saiu de Pernambuco rumo a Havana, e antes mesmo da eclosão do golpe de 1964. Eu mostro agora, compartilho com os nossos ouvintes, espectadores, uma foto tua com a tua família em Havana, a presença do teu pai, Francisco Julião, e eu gostaria de que tu expusesse quais foram as circunstâncias que levaram à tua saída do Brasil, de Pernambuco, né, antes mesmo da eclosão do golpe de 64. Por favor, Amparo, Cajá, a qualquer momento vocês podem interagir com o Anacleto a fim de aprofundar essa rememorização da experiência do Anacleto. Por favor, Anacleto. Veja, eu costumo dizer, na verdade, esse foi o único período durante a minha infância. Esse foi o único período que realmente eu fui uma pessoa feliz. E também aprendi muito, porque nós estávamos, minha família toda estava engajada na resistência a favor da reforma agrária, e a liderança da reforma agrária era Francisco Julião. Às vezes nós esquecemos, ou eles esqueceram, ou querem que nós esqueçamos da participação da mulher em toda essa luta. Exemplo disso é Amparo, que está conosco aqui. E a companheira Alexina, minha mãe, também ela tinha esse dom de professora.
ela conversava, explicava a situação que vivíamos. Então, na minha casa, ali na rua Cruz Macedo, 99 Caxangá, ali visitavam nossa casa centenas de camponeses que tinham sido expulsos da terra, que tinham sido maltratados, mesmo torturados pelos grandes senhores de terra, os usineiros, e isso faz com que você aprenda muito. Ela sempre nos orientava, e ela foi minha grande orientadora para que eu tivesse consciência daquela realidade, e começamos a sofrer muito com relação a atentados lá na minha casa, carta anônima, prometendo que iriam nos enforcar, cada ia ser enforcado num pé de pau, lá naquele terreno onde estava a nossa casa, que não era nossa, era alugada, mas que ali vivíamos. Então, foi nessas circunstâncias que a Alexina ela se tornou uma espécie de embaixadora das ligas camponesas pelo mundo afora. E a relação das ligas com Cuba era muito forte e muito estreita. Então, ela conversando com Fidel Castro, ele disse: olha, por que você não manda os meninos para cá? Porque vão terminar acabando com toda a família, ou vocês podem, enviando-los para cá, vocês podem trabalhar mais tranquilamente na questão da terra. E assim foi esse convite, nós decidimos que iríamos para Cuba. E digo nós porque a Alexina nos chamou, nos explicou do que se tratava esse convite e o que iríamos fazer lá. Começou a nos ensinar um pouco as músicas revolucionárias de Cuba, e assim fomos. Posteriormente, nós viemos passar férias no Brasil e até aí eu considero que nós éramos exilados políticos por ameaças que o Estado não podia nos proteger. É dizer que eu fui uma criança exilada aos 12 anos de idade. Porém, ainda viajamos com o passaporte, com os nossos passaportes, quando eclodiu o golpe militar, civil-militar de 1964, fazendo com que nós tivéssemos que permanecer em Cuba por 9 anos. E aí sim, sem passaporte, fomos à Embaixada da Suíça, que representava os interesses do governo brasileiro, da ditadura em Cuba, e nos negaram, nos classificaram como pessoas não gratas e que aconselhavam nós não voltar para o Brasil, porque seguramente seríamos presos de imediato. Então, eu posso dizer dessas circunstâncias. Na fotografia que você mostrou, eu queria ver se você colocava aí. Primeiro, queria saber se Amparo ou Cajá tem alguma observação a fazer da minha exposição anterior. Está perfeita. Está perfeita. Bem, como vocês podem... Você poderia apresentar os Isso. presentes aí nessa foto? Sim, sim. Veja, Julião foi nos deixar em Cuba. Nós fomos, depois das férias, nós fomos para Cuba. Essa rádio que você vê aí foi um presente de Célia Sánchez, uma das guerrilheiras e comandante e presidenta da Federação de Mulheres de Cuba.
ela nos deu porque essa rádio podia captar notícias do Brasil e de outros países. Eu sou aquele que está com o boné preto. Ao meu lado direito, está a Nataílde, que era a nossa irmã mais velha. Olhando para Francisco Julião, está minha outra irmã, a Natilde, e depois vem Julião e o meu irmão, Anatólio Julião. Essa pessoa que está detrás de Anatólio era um grande amigo nosso e nós brincávamos juntos na nossa infância. E ele, toda vez que o pai dele estava bêbado ou agressivo, ele ia se esconder lá em casa. Então, ele se tornou uma amizade muito forte e foi um pedido de Anatólio para que ele fosse para Cuba conosco. E assim foi feito. E, por último, ele se chama Luiz Albino. Tá? Eu ainda mantenho contato, é como um irmão nosso, porque vivíamos todos juntos lá em Cuba. Sentado na cadeira, a minha direita está o Isaac Pedro Teixeira, que foi o filho que Julião disse a Elizabeth que escolhesse um dos filhos para ir para Cuba, porque eles estavam ameaçados. O Pedro Teixeira já havia sido assassinado, a, a, a irmã de Isaac, mais velha, se suicidou tomando veneno para rato, e o filho, homem mais velho, ele sofreu um atentado, levou um tiro na cabeça, mas ainda bem que não chegou a falecer. E a história das ligas de Sapé, da Paraíba, todos nós conhecemos muito bem. Então, todos nós éramos todos irmãos de, de infância. E aí ficamos, a partir dali também em Cuba, e todos considerados exilados políticos. Eu particularmente, meu irmão e minha irmã mais velha, fomos, depois de 9 anos de Cuba, nós fomos para o Chile, quando o presidente Salvador Allende, que tinha uma relação realmente muito importante na vida de Julião e na nossa vida. Ele foi eleito presidente da República, então nós acreditamos que seria o momento de, através do Chile, voltar para o Brasil, seja de forma clandestina, ou seja, de forma legal. Anacleto, antes de chegar ao Chile, antes da saída de Cuba para o Chile, nesse momento, o teu pai, Francisco, se encontrava exilado no México, é isso? Sim, a partir de 66, foi a partir de 66 que conseguiu um habeas corpus através do grande advogado, o Sobral Pinto, que o defendeu, e ele foi solto momentaneamente, com a condição de ele sair do país em 24 ou 48 horas depois da soltura dele. E foi assim como ele foi para o México. Ele achou que o México tinha uma tradição de receber exilados da América Latina, e ele foi para o México. E nós fomos para o Chile. E lá nós tentamos não usufruir
da amizade ou de amigos mesmo que era o Salvador Allende, com relação à nossa família. Eu tenho um ponto importante a dizer, que quando Julião foi preso durante a ditadura, ele saiu do Congresso Nacional e ele foi para Goiás, onde ele ficou clandestino. Mas houve alguma delação do paradeiro dele e ele foi preso pela ditadura. Nesse momento, a notícia que das rádios e televisões deram foi que Julião tinha sido morto em combate, mas isso era uma inverdade, não era verdadeira essa afirmação. E Salvador Allende, apesar de não estar sabendo das condições que ele estava, ele reuniu a imprensa internacional e assegurou que Julião estava vivo e que ele não havia morto. E então, dessa forma, a notícia foi para todo lado, foi para todo mundo, e ele então foi responsável para que não o matassem. Isso foi algo muito importante na nossa vida. Anacleto, voltando à circunstância lá nos idos de 1972, da saída, da tua saída para o Chile com a tua mãe, Alexina, a ideia era, na verdade, chegar ao Chile para organizar o retorno ao Brasil. Era essa a ideia? A ideia era essa. Que nós, a partir do Chile, pudéssemos, de uma ou outra forma, ou clandestinamente, ou legalmente, voltar ao Brasil. Porém, já naquela época, havia muitos exilados políticos brasileiros morando no Chile. E como também muitos exilados, eles trocados pelos embaixadores, foram também para Cuba e outros foram para o Chile. Em Cuba nós encontramos grandes companheiros. Inclusive, eu posso mencionar 2 nomes que nós temos que continuar relembrando essas personalidades heróicas que lutaram contra a ditadura. Um deles foi o Marighella, que esteve lá na nossa casa e procurando informações de Alexina sobre as ligas camponesas e os locais das ligas onde era mais forte. Ele, obviamente, que já tinha a intenção de voltar para lutar com a guerrilha urbana, mas depois ir para o campo, para a guerrilha no interior do Brasil. E outra personalidade que nos ensinou também muito foi o Betinho Souza. Nós éramos ainda muito jovens, mas ele se preocupou em nos reunir um grupo de uns 6 jovens ou 7 jovens para tratar de ler sobre o maoísmo, sobre a guerra de guerrilha, sobre a guerra popular, e outras personalidades e outros companheiros que passaram por lá com a intenção. E nós sempre pedimos para que nós voltássemos. Nossa intenção era realmente nos incorporar à luta no Brasil. Mas... Só para cruzar as trajetórias, Amparo, nesse momento,
1972, 1973, onde você se encontrava? Nesse momento em que Anacleto e Alexia saíam de Cuba e foram para o Chile, depois do Chile indo para a Suécia. Nesse contexto dos anos 72, 73, você se encontrava onde? Eu me encontrava em São Paulo, militando na Ação Libertadora Nacional. Nesse momento, meu irmão tinha voltado do treinamento militar dele em Cuba, ele volta em dezembro de 70. Eu me reencontro com ele em janeiro de 71, num ponto, lá no bairro de Ipiranga. E como eu tinha ficado um pouco, vamos dizer, desconectada da Ação Libertadora Nacional, aí no que ele volta, eu me reincorporei às ações, né? Aí continuo com a minha formação política, tenho a minha formação militar também com ele, e Zé Milton Barbosa, e isso fica o primeiro semestre de 71, meu irmão ainda estava vivo, aí ele é preso e é morto sob tortura em junho de 71, eu só sei, foi logo após o meu aniversário, que é 16 de junho, nessa semana, né? Ou seja, na segunda quinzena de junho, que ele é preso e morto sob tortura. Aí, em seguida, eu passo a ser a pessoa responsável pela casa onde mora o comando da organização. Na época, era o Yuri Xavier Pereira, né? E eu fico em São Paulo até 73, quando o Yuri é morto. Aí nós nos mudamos para o Rio de Janeiro. Era uma época de clandestinidade assim imensa, né? Total clandestinidade. A gente só saíamos de casa para atividades essenciais, para tarefas revolucionárias e arriscadas, né? E então era essa a realidade. De 70 a 74 é um dos piores períodos aqui da ditadura, da repressão. É a época em que se mata, se prende, tortura e mata e desaparece com a maioria dos militantes. Então era esse o contexto que nós vivíamos aqui no Brasil. Se você tivesse voltado, Anacleto, você e sua família provavelmente não teriam sobrevivido. Uhum. Cajá, Amparo clandestina, Anacleto no exílio. Você, nesse período, se encontrava onde? Eu me encontrava em Recife, estava no trabalho de reorganizar ou reconstruir o trabalho de resistência. E neste ano foi o ano que mais se matou revolucionários. 72, 73. 73 mais foi o pico, diante do governo do Carrasco Azul Médici, pode olhar o gráfico da quantidade de jovens de 20 a 30 anos que foram assassinados, sequestrados, torturados, estuprados, violentados, e depois de assassinado, eles estavam pondo em prática no auge dessa política de sumir com os corpos. Ou jogando no mar, ou queimando na fornalha da usina, ou em covas anônimas, em cemitérios anônimos. E então, aqui em Pernambuco, nós vamos dizer assim, estavam crescendo o trabalho de massa, retomando o trabalho de massa. Eu estava dentro do ginásio pernambucano, reorganizamos o Grêmio e o batizamos de Jonas José, que havia sido assassinado em 64, a primeira pessoa que foi assassinada pelo golpe foi o Jonas e o Ivan. E denominamos o Grêmio Livre Jonas José. Fiz parte dessa gestão, organizamos, encabeçando essa gestão, com ameaça de todo tipo. E foi também nesse ano que eu fui procurado por Ivan Teófilo, que era um padre jovem, cearense, muito combativo e muito amigo de Doeldo. Eu fui procurado para me incorporar nesse trabalho de reconstrução na juventude de um trabalho que havia sofrido uma grande perda, que foi o assassinato do padre Henrique,
em maio de 69. E as tentativas de Doeldo para recomeçar esse trabalho terminavam sempre não indo adiante, porque muito jovem era ameaçado, tinha medo e não retomava, não voltava mais pelos telefonemas anônimos. Então, o padre Ivan perguntou se eu me disporia a fazer. Eu digo, mas qual é o trabalho? Se é aquilo que você já faz a nível do GP e a gente quer universalizar essa experiência com outras escolas, com outros grupos de jovens de bairro, pode partir do evangelho, pode partir do exemplo de vida, da juventude, das esperanças, porque, por um lado, tinha a violência assassinando os jovens, por outro lado, havia também as drogas estavam entrando fundo nesse período e muitos jovens eram ali, quer dizer, ganho para trabalhar nessa área de risco profundo. Muitos jovens eram assassinados entre 15 e 20 anos. Então, não tinha muitas saídas. E é aí que eu entro de cheio nesse trabalho e terminei conhecendo Doeldo em 73, quando assassinaram vários companheiros com quem eu lutava, em Rio Manuel, Lisboa, para levar ele a possibilidade de denúncia para ver se eles não eram mortos depois dito que foi morto em combate, em açaí, etc. Então, foi um ano dificílimo, eu diria. Mas, para mim, pessoalmente, foi de muita esperança, porque deu um passo adiante numa área difícil e absolutamente legal, um trabalho legal de massas. E trabalhava no banco. Eu era um bancário, durante o dia, à noite no ginásio pernambucano, nos finais de semana em reunião de formação política, de aglutinação dos jovens, de novos grêmios, etc. Cajá, então, Amparo clandestina, você no trabalho de reorganização e Anacleto no Chile, com a perspectiva de reentrada no Brasil. Só que acontece em 11 de setembro de 1973, o golpe contra o presidente Salvador Allende, e aí vocês tomam o caminho da Suécia, e eu gostaria então, Anacleto, que você dissesse como é que se deu esse momento imediatamente posterior ao 11 de setembro, ao bombardeio, trágico bombardeio e assassinato do presidente Salvador Allende, o bombardeio do Palácio La Moneda. Como é que se deu esse momento de fuga do Chile? Por favor, Anacleto. Primeiro eu vou dizer que exatamente pela descrição que fez Amparo e Cajá, é que nós nos encontramos com alguns brasileiros no Chile, exilados, e fizemos parte de uma associação de exilados brasileiros, de outras pessoas que eram muito influentes à época e que fazíamos uma vaquinha para ajudar aqueles companheiros que estavam realmente passando necessidade lá no Chile. E foram eles que nos avisaram ou nos abriram os olhos para o que dizia tanto Amparo quanto Cajá. E, por essa razão, nós permanecemos no Chile por aproximadamente 3 anos, pode-se dizer. E, com o golpe militar, antes mesmo, houve um movimento, uma tentativa de golpe fracassada, 6 meses, talvez antes do golpe mesmo em si. E nós, a partir daquele momento, me incorporei a um grupo de jovens do MAPO, é um movimento popular, e começamos a fazer nossos planos para quando houvesse um golpe. Acho que o que nos salvou naquele momento no Chile foram alguns fatores. Primeiro, o de resistir, mas revisão de que realmente o golpe teria triunfado. E, para tal, a companheira Alexina, ela havia alugado num bairro popular, bairro bem popular mesmo, havia alugado não é nem de casa, mas é como se fosse
uma pequena casa agregada à casa onde essa mulher alugou esse ponto, chamemos assim, porque era realmente um ponto de encontro caso houvesse o golpe. E nesse lugar, ela não permitia, e nos alertou para isso, não permitia que fossem amigos nossos ou pessoas qualquer que fosse, ela se mantinha lá com morando ali, e se houvesse qualquer coisa que nós não pudéssemos resistir, iríamos todos nos encontrar ali. E foi esse fator também. Outro fator foi que eu viajei poucos dias, bem poucos dias antes de se dar o golpe militar, eu viajei para o sul do Chile com a perspectiva, com a possibilidade de trazer armas para esse grupo de jovens. E quando estava no sul, aconteceu o golpe, eu fui até a casa, fui com um amigo meu, um vizinho, queria muito visitar o sul, e serviu como uma espécie de escudo. Quando nós soubemos do golpe, imediatamente eu perdi o contato com a pessoa que queria nos fornecer algumas armas de pouco calibre, não eram armas poderosas, não. Mas o dono de uma fazenda lá no sul, ele se encantou em conhecer um brasileiro e estava muito bem, sim, senhor, mas todos eles eram contra o Salvador Allende. De qualquer maneira, eu consegui, através da namorada de um militar, e também ela nos ajudou para ter um salvo-conduto que eu pudesse voltar para Santiago. E assim fiz, de forma resumida, não sei, passei alguns momentos de tensão, mas consegui voltar para Santiago, onde fui para esse ponto de encontro nosso com a Alexina. Mas antes disso, eu estive na Embaixada do Panamá. Eu consegui isso através de um grande companheiro brasileiro que trabalhava para as Nações Unidas. Era Alaor Passos, e ele com o seu carro, foi quem nos levou para que nós entrássemos na Embaixada do Panamá, e, na verdade, era uma casa entupida de gente, e que essa casa, ela era... que o proprietário dessa casa era brasileiro, como é o nome dele, meu Deus? Bom, esse companheiro brasileiro, ele cedeu essa casa, onde a Embaixada do Panamá fincou sua bandeira, transformando aquilo num agregado da Embaixada do Panamá. Mas minha irmã, Ailde, ela tinha sido presa, estava no Estádio Nacional do Chile, onde haviam centenas e centenas de companheiros e companheiras presos no Estádio Nacional de Futebol, lá em Santiago. E quem a salvou foi porque o então companheiro da minha irmã, ele foi até a Embaixada de Cuba, mas a Embaixada de Cuba já havia se retirado os companheiros cubanos,
E quem estava à frente, representando os interesses de Cuba no Chile, era o Harold Edelstam, que era o embaixador da Suécia no Chile. E foi por intermédio dele que vocês conseguiram o asilo na Suécia. Exatamente. Foi ele quem nos levou para a embaixada cubana, organizou um voo, não só nosso, mas também um voo da linha aérea sueca, e do Uruguai, da Argentina, do Brasil e outros mais, da Bolívia. E esse avião foi pousar lá no aeroporto sueco, em Estocolmo, onde permanecemos naquele país durante 7 anos. E é nesse momento, Anacleto, que eu compartilho aqui com os nossos espectadores uma foto sua ao lado de Francisco Julião, na Suécia. Exatamente. Ele foi nos visitar na Suécia quando ele estava de viagem para ir a Portugal, onde aconteceu o encontro de brasileiros no exílio e brasileiros vindos do Brasil para a formação do partido político, do Partido Trabalhista Brasileiro, para que nós voltássemos, pelo menos de forma organizada, com um projeto de redemocratização do país. Então, ele foi. Em princípio, não permitiram a entrada dele em Portugal, mas com a ajuda do então primeiro-ministro português, Mário Soares, o primeiro-ministro de Portugal. Ele ainda não era primeiro-ministro, mas ele era deputado federal e fez a Uma das gestão. principais lideranças do Partido Socialista Português, né? Exatamente, era do Partido Socialista Português. E, então, eu não pude ir a esse encontro. Quem nos representou foi a Nataílde, representando o grupo de exilados políticos da Suécia. Então, nos representou Julião e a Nataílde de Paula. E, Anacleto, a gente já está chegando no último quarto do programa. Eu te perguntaria como se deu essa passagem do ambiente latino-americano, o exílio em Cuba, o exílio no Chile, para o exílio em terras gélidas na Suécia. Esses anos do exílio na Suécia foram mais sofridos, se é possível fazer essa pergunta, né? Foram mais sofridos do que o período anterior? As expectativas em relação ao retorno ao Brasil na Suécia? Eu diria o seguinte, que em cada país nós sofremos principalmente pela falta da nossa cultura, das nossas raízes, da nossa comida, em todos eles. Apesar de que, por exemplo, em Cuba, a comida e a alegria do cubano é contagiante e bem parecida à nossa. O cubano ele se parece um tanto com os baianos. Então, mas você sempre naquela expectativa de voltar ao Brasil. É muito sofrido, realmente é muito sofrido. Mas isso nem se compara ao sofrimento daqueles que entregaram suas vidas para termos a anistia política. Eu sempre fui muito grato
pela luta dos comitês pela anistia e sempre muito solidário, o máximo que eu pude ser solidário, exatamente com essas pessoas, militantes, companheiros e companheiras, que entregaram até mesmo sua vida, entregaram a sua alma à redemocratização do país. Realmente, a Suécia tem uma cultura totalmente diferente, mas aprendemos muita coisa. Aprendemos realmente muita coisa lá também. E sempre me engajei. Em todos esses países, eu sempre me engajei e sempre estive perto, mais perto do que é normal, com relação à Suécia. A Suécia dá oportunidades a todos os estrangeiros, mas também ela exige do estrangeiro uma atitude que seja positiva com relação ao país. Eu trabalhei bem, assim, bem junto com o Partido Comunista Sueco e com o Partido Social Democrata da Suécia, inclusive com a juventude do Partido Democrático da Suécia. Anacleto, E, desculpa te interromper. Desculpa te interromper. Você dizia que Francisco Julião havia ido à Suécia para depois participar de um encontro, que era o encontro da reorganização do Partido Trabalhista Brasileiro. À época, a sigla ainda não era alvo de disputa, né? E a sigla acabou sendo perdida por Brizola, né? Mas você participou e, quando regressa ao Brasil, depois de 1979, você se integra aos quadros desse grupo do qual participou Brizola, Darcy Ribeiro, não é? E como é que se deu esse retorno ao Brasil após a anistia em 1979? E eu gostaria de fazer a mesma trajetória que fizemos há pouco, Amparo e Cajá, né? Em 1979, no momento em que Anacleto retornava ao Brasil para se unir ao grupo de Brizola, Amparo onde se encontrava e Cajá onde se encontrava. Primeiro, Anacleto. Veja, nós já saímos da Suécia para o Brasil engajados nesse projeto político partidário. Por outro lado, dizer o seguinte, e para fazer um resumo de todo minhas exposições, dizer o seguinte, eu já disse em outras ocasiões, o exílio é uma condenação eterna, e vou explicar por quê. Porque quando você volta ao seu país, na verdade, eu voltei para reencontrar minhas raízes, mas também para reconhecer e conhecer um Brasil que eu tinha deixado com 12 anos de idade. Não é fácil, porque quando você volta, você já não encontra aquilo que você deixou depois de tantos anos. Foram 18 anos fora do país. E, na verdade, quando você volta, você vai relembrando algumas coisas muito, muito simples. Quando eu cheguei, me recebeu a família, alguns companheiros, que bom, já cheguei aqui, que legal, bom. Pegamos o carro e fomos por uma avenida que desembocava exatamente na Praia de Boa Viagem. Ali estava tudo legal, a gente rindo e conversando, mas quando eu vi um pé de coco, entendeu? Quando eu vi um pé de coco, me veio a lembrança os anos da minha infância. Realmente aí eu não consegui conter a emoção
e chorei bastante, desabafando. São coisas assim. Minha irmã, por exemplo, caiu no choro quando deu uma mordida numa tapioca que ela comprou na rua de Recife. Ela mordeu a tapioca e desabafou num choro tremendo. São sentimentos muito fortes. Por isso é que, quando você chega e não encontra, meus avós haviam já falecido, tinham muitos familiares que eu nem conhecia, que eu nascido depois, e outros que tinham morrido. Então, é trágico, para repetir, é trágica toda a nossa existência lutando por essa causa. A causa da reforma agrária, a causa pela educação, a causa pelas mulheres, importantíssimo isso também. E hoje, depois de tantos anos aqui, de volta, é que eu me sinto ainda mais decidido a continuar nessa luta, e sou um brasileiro socialista até o último suspiro. É isso. Anacleto, antes de voltar para fazer uma última pergunta sobre o Memorial Francisco Julião, eu gostaria de ouvir Amparo e Cajá, onde vocês se encontravam nesse momento que Anacleto retornava ao Brasil. Anacleto, se você puder levantar um pouquinho a câmera, está cortando já o teu... Aí, perfeito. Perfeito. Amparo. Bom, em 1974, praticamente só tínhamos 3 ou 4 pessoas da LN vivos no Rio de Janeiro, entre Rio de Janeiro e São Paulo. Aí a gente fica ali naquela estratégia, nos recusamos a ir embora do Brasil, depois a gente analisa e vê que foi uma atitude suicida, mas foi o momento, foi a decisão que eu e meus outros 2 companheiros tomamos na época. Aí, em 77, a gente percebe que está sendo seguido, né? Foi naquela época em que Silvio Frota pensou em dar o golpe e tal. Nós éramos alvos assim preferenciais, né? Para qualquer barbaridade que eles fizessem, eles poderiam jogar a responsabilidade em nós. Então, nós voltamos por orientação do grande advogado Modesto da Silveira, nós voltamos para as nossas famílias. Aí, em 78, concluo o meu 2º grau e faço vestibular, entro na universidade em 79, né? Aí, nessa época, eu também já comecei a participar do movimento pela anistia, aqui no Comitê Brasileiro pela Anistia, que na época era ancorado, vamos dizer assim, pelo PMDB, pelo MDB à época, né? Aí, em seguida, eu entrei na universidade, aí teve o primeiro congresso da anistia, que foi em Salvador, eu fui participar, aí teve a votação da anistia em agosto de 79, aí a vida assim começa, é uma situação de semi-clandestinidade, porque nem éramos totalmente legais, nem éramos totalmente clandestinos, porque estava em processo a anistia, mas ainda tinha processos judiciais pendentes, né? E assim foi a retomada da vida e a fundação, mas o Tortura Nunca Mais já é lá para 82. Então, a Anacleto estava... Eu devo ter ido, a Anacleto, te recepcionar no aeroporto. Nós fazíamos, assim, o Comitê da Anistia, nós tínhamos grupos que íamos receber os exilados que estavam voltando. Eu me lembro de muitos, eu acredito que, com certeza, eu estava lá também, junto com a turma do Comitê Brasileiro pela Anistia aqui. Me lembro da volta de Bruno Maranhão, né? E assim foi, a gente foi retomando a luta política, que nunca tinha parado, mas a gente tinha passado um tempo de extrema dificuldade entre a transição, né, da clandestinidade para a legalidade. Aí eu eu entro na universidade em 79 e eu concluo meu curso universitário em 83. É mais ou menos a minha contemporaneidade. Eu devo ter cruzado com você e sua família
em muitas ocasiões, Anacleto, porque estávamos todos na mesma situação de volta, né? De retomada. E, infelizmente, caiu a conexão de Anacleto, tomara que volte até o encerramento do programa. Cajá, onde você se encontrava nesse momento em que Amparo ia aos aeroportos receber os exilados que retornavam ao Brasil, e Anacleto era um desses exilados que voltavam ao país? Eu estava em pleno engajamento na campanha pela anistia ampla, geral e restrita, pela campanha, pela convocação da Assembleia Nacional Constituinte, na campanha pela reorganização da União Nacional dos Estudantes e integrante, membro efetivo da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Olinda e Recife, presidida por Dom Helder Câmara, e também integrava o Comitê Pernambucano pela Anistia, presidida pelo companheiro Eduardo Chaves Pandolfi, grande presidente, Eduardo Chaves Pandolfi. E nesse crescer de campanha, de arregimentar novas pessoas, né, de denunciar o nome dos nossos mortos, desaparecidos, de ressurgir a cultura de resistência, a poesia, as edições de Bertold Brecht, o crescimento da livraria Livro 7, de Tarcísio, começou toda uma movimentação no espírito de crescer o movimento popular, a propaganda pelo socialismo, quer dizer, a denúncia com o objetivo de isolar o fascismo no nosso país, e é exatamente no auge dessa campanha que eu fui sequestrado, torturado e preso, encarcerado, para delatar os companheiros, para delatar o meu partido, para delatar a resistência que havia no MDB, a resistência que havia na igreja preferencial pelos pobres. E eu fui cumprir um dever que já esperava que pudesse acontecer em qualquer momento, de não dar uma só informação para os carrascos da ditadura. E consegui fazê-lo. Primeira sessão, segunda, terceira, quarta, quinta. Quer dizer, e esse sofrimento aumenta. Quando eu menos espero, as coisas começaram a mudar. Depois de 3 dias de tortura seguida, e eu sem perceber, isolado de tudo e de todos, sem qualquer comunicação, foi o rebentamento da greve da Universidade Federal de Pernambuco, né, numa assembleia do meu curso, eu era estudante do curso de Ciências Sociais, né, que ampliou e convocou uma geral com o DCE, aí foi o DCE da Federal, da Católica, e decretaram a greve com aquele título: Cajá está sendo torturado e você vai às aulas? E isso impediu, eu posso dizer sem nenhum exagero, não é uma hipérbole, que as mãos dos torturadores foram atadas naquele instante com essa greve. E Dom Helder conseguiu também, nesse mesmo período, levar a sua denúncia na Europa, no exterior, nos Estados Unidos. Então, o Papa Paulo VI manda um telegrama pedindo ao Geisel a preservação da vida do líder estudantil Edivaldo Lúcio Cajá. Então, este período em que eu estava indo para o aeroporto, quer dizer, fui impedido, fui agarrado, isso é maio de 78. E fico preso até julho de 79, até 1º de julho de 79. E a anistia vem em agosto. Eu estou em julho, a anistia vem no dia 28 de agosto do mesmo ano, de 78. Então, antes que ela fosse decretada, eu fui julgado na auditoria militar, um julgamento com as 300 pessoas. Isso não podia, isso não era permitido, não acontecia. Com palavra de ordem embaixo, no prédio da auditoria militar desses jovens, o padre Reginaldo Veloso, o DCE, com palavras de ordem pela anistia, música, Vandré, etc. E o julgamento rolando em cima, com Idibal Piveta. Do Rio veio aquele companheiro que depois foi ministro da Justiça do governo Brizola. Né? Qual é o nome dele, meu Deus? Está vivo ainda ele. Como? Opa, Anacleto está aqui. Chegou, Anacleto. Chegou, Anacleto, para o encerramento. Muito Cajá, a gente está chegando ao fim, e eu gostaria de fazer uma última pergunta ao Anacleto para a gente encerrar esse programa, esse registro histórico. Anacleto, como é que se encontra a construção do Memorial Francisco Julião?
Veja, pouco a pouco, nós vamos conseguindo bem pouca coisa, mas a grande notícia é que na comemoração dos 69 anos da fundação da primeira Liga Camponesa, na Galileia, Vitória de Santo Antão, houve um público muito grande, bastante grande mesmo. Não saberia calcular bem, mas 300 pessoas ou coisa assim. Muitos visitantes de escolas estão indo lá constantemente. Aquilo ali foi a reforma que se fez na Biblioteca José Ari dos Prazeres. Foi muito bem feita. Então, algumas placas indicativas do memorial também foram colocadas. Portanto, pouco a pouco. Nós temos agora, e vamos iniciar com um grupo de professores da Universidade Federal de Pernambuco, um estudo e uma educação histórica das famílias que ali moram, e através do Fundo Cultura foi conseguido um montante de R$100 mil, que já está em poder do responsável por esse estudo todo que se fará. Também, quer dizer, acho que a nossa luta, e lá eu disse naquela ocasião, muitas ONGs participaram dessa luta, e temos que reconhecer o papel importantíssimo que teve o Comitê Memória, Verdade e Justiça de Pernambuco, porque nós fizemos 2 incursões no interior. Jornada no campo, né? Jornada no campo. Exatamente, jornadas no campo. E, bem, a nossa luta vai continuar até que aquilo se tenha melhores condições para que as pessoas visitem e aprendam ou rememorem sua história. Porque se não estudarmos e termos presente a história do passado, de luta dos nossos compatriotas pelo Brasil melhor, pelo Brasil democrático, pelo Brasil socialista, eu acho que nós não alcançaríamos o que nós alcançamos até aqui. Isso tem que ser reconhecido e também continuar lutando. Aquilo já é um memorial. Tivemos o apoio da prefeitura, com o atual prefeito Paulo, de Vitória, mas... Vitória de Santo Antão. Vitória de Santo... Fica a 50 quilômetros de Recife. Exatamente. Pronto, isso é o que eu posso resumidamente dizer. Acho que nós vamos... sim, nós temos um contato agora, sim, mais forte, mais coeso, junto com o Memorial das Ligas do Nordeste, que se encontra lá na Paraíba, na casa que habitava João Pedro Teixeira quando ele foi assassinado. Em Sapé, exatamente, Cajá. Obrigado pela lembrança. E agora sim temos um contato, eles querem que trabalhemos juntos, e eu estou aguardando uma professora da universidade, que é atualmente a presidenta do memorial em Sapé, ela quer vir aqui para que nós possamos coordenar como parte da lembrança dos 60 anos do golpe civil-militar no Brasil. Nós não podemos deixar em branco essa data. E Anacleto, em nome dessa memória, que no próximo programa, no 3º episódio dessa série
debater para não esquecer que nós receberemos, o Trilhas da Democracia receberá Yara Xavier e Léo Alves para fazer a discussão sobre os presos, torturados, mortos e desaparecidos pela ditadura instalada no Brasil em 1964. Anacleto, muitíssimo obrigado. É um prazer poder vê-lo aqui. Muito obrigado, Amparo, mais uma vez. Muito obrigado, Cajá. E, Anacleto, você fica com as últimas palavras, a última saudação para a gente finalizar, dar o ponto final desse programa de hoje. Por favor, Anacleto. Eu diria de forma muito concreta, vamos continuar lutando não só pelo futuro do Brasil, pelo presente, mas também pelo passado. Povo que não tem sua história escrita verdadeiramente, e principalmente por aqueles que perderam a batalha armada, mas que ganharam a batalha da conscientização dos nossos jovens, da nossa população. Viva o socialismo! Um dia nós chegaremos lá. E o Trilhas da Democracia fica por aqui, voltando na próxima semana. Até lá!